Segundo assunto, antes da palavra ainda, ceia, Santa Ceia. Na semana que vem, nós celebraremos a ceia aqui online. Então eu peço que você que está acompanhando consiga aí um suco de uva, um pãozinho, para você participar desse momento aqui da ceia que nós vamos celebrar no domingo que vem, tá? O primeiro domingo de abril nós vamos celebrar aqui uma ceia online. E eu quero deixar algo claro aqui para você, inclusive, talvez você em casa faça o grupo familiar ou outras coisas, você pode celebrar a ceia na sua casa também, porque não há nenhuma restrição bíblica, não há nenhuma recomendação bíblica no sentido de que seja necessário um pastor presidir a ceia. Pelo contrário, nós aprendemos ali em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que o corpo de Cristo é um reino sacerdotal. Ou seja, todo cristão, todo seguidor de Jesus, pelo Novo Testamento, é considerado um sacerdote. A ideia de que o pastor é o sacerdote da igreja é uma ideia equivocada. Isso não existe no Novo Testamento. No Novo Testamento, cada cristão é um sacerdote. Nesse aspecto, se você, com a sua família, ou se você sozinho, em algum dia tiver o desejo e sentir ali a vontade de celebrar a ceia na sua casa, com a sua família, não há nenhum problema você tomar ali o suco de uva, o pão, celebrando em memória do corpo de Cristo e do sangue de Jesus derramado em nosso lugar. Mas, como eu já disse, nós faremos domingo que vem aqui uma celebração, porém gostaria de esclarecer essa questão que às vezes algumas pessoas têm dúvida sobre isso, e eu queria falar aqui abertamente que você não só está autorizado por mim, mas autorizado pelas Escrituras a celebrar a ceia na sua casa com a sua família ou com as pessoas que estão aí com você ao redor, tá bom? Último aviso para você enviar as fotos para o WhatsApp da igreja, e no final do culto, quando nós terminarmos, nós teremos um tempo aqui de mostrar as fotos e juntos podemos ver todos aí acompanhando a transmissão. Lembrando, foto de agora, foto assistindo, né? Não aquela foto lá do seu casamento há 50 anos, fotos lindas, mas que não é o nosso objetivo agora. Nosso objetivo agora é perceber aí esse ajuntamento comunitário que nós estamos realizando em nome de Jesus. Agora sim, queridos, queremos começar o nosso tempo de palavra, nosso tempo de ministração da pregação, e para isso eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia, o seu precioso livro, no Salmo 137. Salmo de número 137. Nós vamos falar sobre o tema Passando pelo Exílio. E o Salmo 137 mostra como a maioria das pessoas passa pelo exílio. Qual é a regra? Como normalmente as pessoas vão se relacionar com estes momentos de exílio, de dificuldade, de restrições, de perdas, de dificuldades. E vamos pensar também se há uma alternativa, se essa é a única forma de passar pelo exílio ou se existem outras. Tá bom? Então, Salmo de número 137. Dá um tempinho para vocês abrirem. O Salmo fica mais ou menos no meio da Bíblia, né? Um livro fácil, Salmo 137. Diz assim: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos, uma canção de Sião. E eles disseram: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se minha língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam:
descobria até os seus alicerces a filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Até aqui o salmo inteiro. Esse é um retrato de como a maioria dos judeus que foram levados cativos para a Babilônia, esse momento do exílio, ele começa no ano 605 antes de Cristo e vai durar quase 70 anos. Ele vai ter algumas fases mais difíceis, como o ano 586 antes de Cristo, onde ocorre ali a destruição do templo de Jerusalém e da cidade. E muitas pessoas são perdidas. É um momento de tristeza, é um momento de morte, é um momento de destruição, é um momento altamente desafiador. E aqueles que sobreviveram a este momento, eles são levados como escravos, como cativos, como exilados para a Babilônia. E no Salmo 137, nós temos um reflexo de como a maioria das pessoas enfrentou aquele momento. De como grande parte das pessoas que foram levadas para a Babilônia passaram os seus dias, viveram os seus dias num exílio. E a primeira coisa que a gente percebe é uma nostalgia paralisante. A lembrança de Jerusalém, a lembrança de Sião, a lembrança de tempos melhores, de dias melhores comparados aos dias de hoje, para aquelas pessoas, era suficiente para que eles aposentassem as suas harpas. E diz o texto que o que eles faziam é quando estamos vivendo aquilo que não gostaríamos de viver. É quando estamos com um quadro que não gostaríamos de estar. É justamente neste momento que são os mais desafiadores que veremos as grandes referências da nossa vida, os grandes valores da nossa vida, as grandes prioridades da nossa vida. E a memória que eles tinham era tão importante para eles, o quadro que eles viviam em Jerusalém, aquilo que eles tinham em Sião, se tornou para eles uma saudade, uma nostalgia, que é algo bom. Lembrar-se dos bons momentos, lembrar-se das coisas boas, não é um problema. O problema é quando nós estamos em outras situações que não estas que nós gostaríamos, e o que nós gostaríamos se torna uma prisão, se torna um instrumento de apatia, torna-se um aprisionamento. Deixa de ser apenas uma lembrança boa, uma memória boa, até um desejo de retornar àquilo, mas torna-se um motivo de o abraçar o caos, de apostar na crise, na desesperança e se alimentar das próprias lágrimas e ficar apenas nesse universo de aquela época era boa, aquele tempo sim, aquele momento sim, puxa, antes do coronavírus a minha vida estava tão organizada, as coisas estavam caminhando tão bem, e agora isso aconteceu, então acabou a minha vida, acabou a minha história, acabou. Pessoas que reagem assim, reagem como estes judeus no Salmo 137. São pegos por uma nostalgia paralisante. E a nostalgia paralisante, ela faz com que as pessoas se assentem, como foi o caso do Salmo 137, diz o texto que elas se assentaram para chorar. Em nenhum momento é dito que eles se assentaram para planejar. Em nenhum momento é dito que eles se assentaram para encorajar uns aos outros. Em nenhum momento é dito que eles se assentaram para sonhar novos tempos. Em nenhum momento é dito que eles se assentaram para buscar o Senhor, que eles se assentaram para buscar graça e força para viver as circunstâncias que eles estavam vivendo. Não, se assentaram para chorar, numa nostalgia paralisante. Jerusalém, e a nossa época. E esse desejo, por mais que possa ser bom para alguns momentos, ele não pode tomar a força e a dimensão de nos paralisar, de nos aprisionar.
Então, o primeiro traço que nós vemos, como a maioria das pessoas passa pelo exílio, é como uma nostalgia paralisante. Em segundo lugar, o que nós percebemos no Salmo 137 é um relacionamento circunstancial com Deus. Olha o que eles dizem. Como cantaremos as canções de Sião em terra estranha? É muito triste quando nós apenas somos capazes de cantar as canções de Sião em Sião. E quando nós não estamos em Sião, quando nós não estamos vivendo a dimensão fora de alguns contextos que nós gostamos, que nós nos sentimos bem, que nós estamos ali propícios a cantar canções de Sião, canções a Deus, canções de louvor, canções de adoração, expressões de gratidão, fora dos muros. O que nós percebemos é que estes exilados, eles construíram apenas um relacionamento institucional com Deus. Eles só sabiam cantar as canções de Sião em Jerusalém. Eles só sabiam cantar as canções de Sião em Sião. E quando eles estavam na Babilônia, atual Iraque, como é que nós vamos cantar as canções de Sião se nós não estamos em Sião? Quando é justamente fora de Sião, quando é justamente fora dos blocos e das paredes institucionais, que nós somos chamados por Cristo a sermos sal e luz, que nós somos chamados pelo apóstolo Paulo a sermos o bom perfume de Cristo. Muitas vezes nós nos fechamos e nos apequenamos numa verdadeira vida dupla. É por isso que este tempo que estamos vivendo espiritualmente pode ser um dos tempos mais importantes e abençoadores da nossa vida, onde nós aprenderemos a caminhar com Deus no dia a dia, na casa, na sala, em todos os lugares que nós estivermos. Não há mais barreiras institucionais, não há mais limites institucionais neste período. É a oportunidade de nós aprendermos e percebermos que a vida com Deus, ela transcende todas as paredes, ela transcende todos os limites humanos, ela transcende todos os limites geográficos, para ser uma realidade plena em cada lugar e em cada aspecto da sua vida, da minha vida, onde nós estivermos nestes dias de exílio. Mas a maioria das pessoas tem a visão de que se não for dentro daquele ritual, dentro daquela liturgia, dentro daquelas paredes, não tem o mesmo valor, não tem o mesmo poder, não tem o mesmo impacto, entre outras coisas do tipo. E Deus está proporcionando esse tempo para nós, amados, perceberem que ou o evangelho é para a vida toda, em todos os seus aspectos, ou ele não é evangelho nenhum na nossa vida. Em terceiro lugar, se em primeiro lugar nós percebemos uma nostalgia paralisante, e em segundo lugar, um relacionamento circunstancial com Deus que só servia para aquelas circunstâncias em Sião, em Jerusalém, há uma terceira coisa que nós percebemos nesse texto, que é um ressentimento amargo. Você viu no final do texto ali, quando nós lemos o Salmo 137, eles falando, os filhos de Edom, vocês vão se ferrar. Filhos da Babilônia, vocês também. Feliz aqueles que pegarem os teus filhos e destruírem eles contra as rochas. É interessante como eles alimentam apenas um sentimento belicoso, um sentimento de ódio, um sentimento de vingança, um sentimento de repúdio. E tudo que eles sabem fazer é se alimentar dessa esperança, se alimentar deste desejo de, olha, vocês vão ter o troco, olha, as coisas vão mudar e vocês vão sofrer como nós sofremos. E eles ficam não só pedindo justiça, mas eles até, olha, os teus filhos também serão destruídos. Então você percebe que há apenas no Salmo um ressentimento amargo, um espírito belicoso, né? E com isso perde-se a capacidade de abençoar. Quando nós vivemos apenas os nossos ressentimentos, das nossas amarguras, de sentimentos de vingança, de sentimentos de dar o troco, de sentimentos de, eu vou me provar ainda, vou dar a volta por cima, e aquela pessoa vai ver, aquelas pessoas vão ver, e que eu tinha razão, que eu estava certo. Quando nós entramos por esse caminho,
nós perdemos a nossa capacidade de abençoar. E a gente sabe que tem coisas desafiadoras e que decisões são tomadas em tantas esferas do poder, e que isso às vezes nos entristece. Mas às vezes, querido, eu percebo pessoas que perdem seus dias gritando nas redes sociais, o Dória tem que morrer, o Bolsonaro tem que morrer, enfim. Ao invés de aproveitarem esse tempo para ser instrumento de bênçãos, se tornam verdadeiros poderes bélicos de seus ressentimentos amargos, achando que é esse o caminho, que as coisas vão ficar melhores e vai resolver. E eu conheço pessoas que torcem. Olha como isso é triste. Tem pessoas que estão torcendo para os números do coronavírus serem piores. Por quê? Porque o presidente vai se ferrar. E outras pessoas que só querem que os números sejam melhores para provar que estavam certas e que a coisa não era tão grande. Enfim, esse tipo de coisa que faz com que venhamos a perder a nossa capacidade de sermos bênção. Isso vale para tudo, queridos. Às vezes as pessoas, elas por terem sofrido na sua história e foram machucadas e foram feridas e foram injustiçadas, porque há muito sofrimento injusto no mundo. E hoje a vida delas, ela existe à luz destas referências. De como os pais trataram os tios, os avós ou os criadores. E elas tiram destas verdades, destas situações, a referência para o futuro de suas vidas. E muitas vezes elas ficam, não, agora eu preciso dar o troco, eu preciso me provar que eles estão errados. Ou elas se tornam fatalistas. Eu sempre serei aquilo que recebi na minha infância. Eu sempre recebi. É por isso que tem algo importantíssimo nos evangelhos. Quando Jesus diz, olha, eu tenho que ser prioridade para sua vida, em relação até a sua família. Jesus usa a expressão, aquele que não odiar pai, mãe, filho e tal, por minha causa, não é digno de mim. É claro que a palavra odiar ali, se a gente lê com a cabeça do século XXI, a gente não entende. O que Jesus está dizendo ali não é o ódio como nós pensamos. É uma expressão hebraica para falar, colocar alguém numa posição de prioridade em relação a outro. O que Jesus está dizendo, queridos, é que uma nova identidade começa quando nós seguimos a Cristo. E essa nova identidade é maior do que a identidade que eventualmente você tenha recebido da sua família. Se foi uma identidade boa, coerente com Cristo que você recebeu da sua família, glória a Deus. Mas se foi uma identidade destrutiva, se foi uma identidade maculada, distorcida, o que Cristo está falando é agora, segue-me. E a partir de hoje, a maior fonte da sua vida, a sua identidade maior é encontrada no Cristo que você segue, e não nas pessoas que te formaram. Nós precisamos nos apegar a essas verdades, porque senão somos aprisionados, ficamos aprisionados e perdemos a capacidade de ser bênção. E a única coisa que sobra é a disputa de poder, é a disputa da comparação, é a disputa do dar a volta por cima, é a disputa do dar o troco, é a disputa da vingança, a disputa do ressentimento. O Salmo 137. Quando nós terminamos, a única coisa que nós encontramos é uma nostalgia paralisante, um relacionamento circunstancial com Deus e um ressentimento amargo. E a pergunta é, será que é só isso que é possível viver num exílio? Ainda falando sobre isso, olha o que eles dizem. Feliz aqueles que pegarem os teus filhos e jogarem contra as pedras. Olha como o ressentimento nos cega. Olha para eles, olha o que para eles se tornou um referencial de felicidade. Felizes seriam aqueles que jogassem os filhos dos babilônicos contra as pedras. Olha como nós somos cegados, olha como a nossa visão fica embaçada quando nós somos contaminados pelo ressentimento. Olha o padrão de felicidade que eles estão estabelecendo como sendo a felicidade. Quantas pessoas hoje creem que a felicidade virá no dia em que a vingança acontecer, no dia em que o troco for dado, no dia em que você provar que você deu a volta por cima, aí eu vou ser feliz. Esses padrões de felicidade foram destruídos ou distorcidos
pelo ressentimento amargo. Mas eu queria dizer, amados, que existe um outro caminho, uma outra forma de passar pelo exílio. E nós encontramos isso no livro de Daniel. O livro de Daniel é o livro, principalmente, do próprio Daniel, um garoto de 14 a 16 anos, que também foi para o exílio, junto com seus amigos, que são conhecidos como Mesaque, Sadraque e Abednego, mas eles tinham um nome cristão, né? Não cristão, mas um nome relacionado a Deus, Deus de Israel, o Ananias, o Misael e o Azarias. Eles tiveram seus nomes trocados na Babilônia, né? Mesaque, Sadraque e Abednego, e Daniel começou a se chamar Beltesazar. E não se precipite em falar, mas Daniel e seus amigos era diferente, porque eles eram escravos do palácio. Pois é, e foi porque eram escravos do palácio que foram jogados na fornalha, que foram jogados na cova dos leões. Então, com os benefícios também vieram as responsabilidades. Então, eles também passaram por muitas perdas que aquelas pessoas passaram. Então, eles perderam sua pátria, nunca mais eles voltaram para Israel, eles perderam sua família, nunca mais temos nenhuma referência de que Daniel e os seus amigos reencontraram seus familiares ou coisa parecida, perderam sua liberdade, se tornaram escravos também sofreram o exílio. Mas uma das coisas mais impressionantes é perceber a diferença de quando você lê o Salmo 137, com aquele saudosismo, aquela nostalgia paralisante, com aquele relacionamento circunstancial com Deus que precisava de Jerusalém e do templo, e com aquele ressentimento amargo que existia. Quando nós lemos o livro de Daniel, nós descobrimos um outro parâmetro, uma outra possibilidade, uma outra realidade de como se passar por um exílio. Eu quero chamar a atenção para isso. A primeira coisa que nós encontramos em Daniel foi uma saudade atuante. Uma saudade atuante. Daniel foi levado para lá, tudo aconteceu, mas você percebe que naquele contexto, mesmo com saudade de Jerusalém, quando ele orava virado para Jerusalém, ele tinha sua saudade, ele não sofreu de amnésia, ele não esqueceu de nada, mas ele sabia que agora era um outro momento, em outras circunstâncias, e ele não se deixou paralisar, porque as circunstâncias estavam diferentes do que ele queria. Você percebe logo no início do livro, no capítulo 1, no versículo 8, quando Daniel ele assentou no seu coração não se contaminar com as comidas da Babilônia. Ou no capítulo 6, no versículo 3, quando diz que havia em Daniel um espírito de excelência. No capítulo 1, no versículo 17, diz que Daniel e os seus amigos foram capacitados com sabedoria. O texto diz assim, Deus deu conhecimento e inteligência para eles. E deu até discernimento espiritual para Daniel. Sabe o que é isso? Para quem Deus dá essas coisas, essa sabedoria, essa inteligência, esse senso espiritual, para aqueles que, por mais que tenham saudades de outro tempo, por mais que tenham desejos de várias outras circunstâncias, tem ainda um sentimento de que estão aqui, tem ainda uma convicção de que há algo a ser feito aqui e agora na circunstância em que estamos, e que não podemos nos paralisar, nos engessar, nos aprisionar, porque as coisas não estão como nós gostaríamos. E é por isso que Daniel e seus amigos recebem sabedoria, recebem conhecimento, recebem discernimento espiritual. Por quê? Porque ele tem um espírito de excelência. O espírito de excelência é aquele que, olha, eu serei excelente aonde eu estiver. Eu farei o meu melhor com o que eu tenho. Eu farei o meu melhor com as minhas circunstâncias. Eu farei o meu melhor dentro da minha realidade. Então, por mais que haja saudade, por mais que, com certeza, Daniel tinha os seus momentos de nostalgia, mas ele sabia o momento de arregaçar as mangas e viver. Arregaçar as mangas e seguir. E nesse seguir, nesse atuar, nesse fazer o seu melhor aonde ele estava, que Daniel é capacitado com sabedoria.
que Daniel é capacitado com conhecimento, seus amigos, e é capacitado com discernimento espiritual. É uma saudade atuante. Em segundo lugar, enquanto no Salmo 137, nós encontramos apenas um relacionamento circunstancial com Deus, que dependia de paredes, dependia de um lugar específico. Em Daniel nós não encontramos isso. Em Daniel nós encontramos um relacionamento não circunstancial, mas um relacionamento total com Deus. Total. Estou na Babilônia? É na Babilônia que eu vou ter que ficar? Então é na Babilônia que eu terei um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu acho lindo, claro que a gente não vai olhar o livro de Daniel, já estou caminhando aqui para a reta final da nossa ministração, mas eu selecionei alguns textos do capítulo 2 de Daniel. Olha que lindo. Enquanto no Salmo 137 a gente percebe o salmista, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Daniel capítulo 2, acontece um problema. Nabucodonosor tem um sonho. E ele não se lembra do sonho ou não quer contar o seu sonho para que as pessoas, para que alguém, algum sábio, alguém espiritualmente possa lhe dizer o sonho e o significado. E ele dá uma sentença de morte para todo mundo. E aí chega Daniel, e aí chega um cara de Deus, chega uma pessoa que tem relacionamento com Deus em qualquer lugar, até na Babilônia, e fala, peraí, vamos buscar ao Senhor. E aí eles começam a buscar o Senhor e Daniel tem da parte de Deus direção e revelação para aquele momento. Olha que lindo, o texto do capítulo 2, versículos 20 e 21, diz assim, Daniel louvou o Deus dos céus. Não o Deus de Jerusalém só. Não o Deus de Israel só. Não. O Deus dos céus. O Deus que contempla toda a terra, todo o universo. E disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e estações. Destrona reis e os estabelece. Olha que diferença de Daniel para o Salmo 137. Daniel vê um Deus não limitado a Jerusalém, às circunstâncias de Jerusalém. Ele vê o Deus dos céus, ele vê o Deus do universo, ele vê o Deus no controle da história, ele vê o Deus que não perde a direção, as rédeas da humanidade e as rédeas do domínio humano, que estão abaixo do dele. Olha a visão diferenciada de Daniel. E outros textos, olha, no versículo 28 do capítulo 2, ele diz de novo, existe um Deus nos céus. 2:37, o Deus dos céus. 2:44, o Deus dos céus restabelecerá um reino que jamais será destruído. Nunca será dominado por nenhum outro povo. Olha esse Daniel no mesmo exílio, dizendo, ainda há um Deus, que não é o Deus de Jerusalém, mas é o Deus dos céus, é o Deus da história, e ele vai estabelecer o seu reino, e esse reino não terá fim. Deus está no controle, Deus está no governo. Que impressionante, um garoto falando coisas como essa, um jovem falando coisas como essa. Eu acho lindo como o relacionamento de Daniel com Deus é o mesmo. Pelo contrário, é um relacionamento que vive muitas coisas preciosas por estar no exílio. Teve muita coisa que Deus falou para Daniel, que Deus ministrou com Daniel, porque ele estava justamente no contexto do exílio. Eu acho lindo como Daniel, lá no capítulo 6, nós percebemos que 3 vezes ao dia, lá no versículo 10 do capítulo 6, ele orava ao Senhor, ele buscava a Deus, continuava na presença de Deus, continuava se alimentando de Deus, continuava vivendo com Deus. E não, então já que eu não estou em Jerusalém, eu não tenho canção para cantar. Já que eu não estou em Jerusalém, eu não tenho... Já porque eu não vou poder ir lá na igreja domingo, então eu não vou assistir. Não, onde for, no momento que for, nas circunstâncias que for, nós seguiremos com Deus. E pelo contrário, viveremos sobrenaturais com Deus, principalmente por estarmos passando momentos difíceis, por estarmos no exílio. Nós temos ali o texto de Daniel, capítulo 6, versículo 21, em que o rei, depois que Daniel foi jogado na cova dos leões, o rei já da Pérsia, já tinha passado na Babilônia, falou, Daniel, por acaso o teu Deus te livrou
Daniel disse, sim, Deus me livrou, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Ora, por que Daniel viveu uma experiência dessa? Porque no exílio, ele manteve o seu relacionamento com Deus. Porque no exílio, a sua vida, pelo contrário, com Deus, sua vida, pelo contrário, só cresceu. Ao invés de diminuir. E uma coisa linda, quando você pega... cheguei perto aqui, desculpa assustar os irmãos, mas... quando você pega Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, Daniel, mais de 500 anos antes de Jesus, ele verá Jesus. Que vai ter uma visão com Jesus. Olha o que o texto diz. E eu estava olhando nas minhas visões na noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem. Quando Jesus diz que ele é o filho do homem no Novo Testamento, em muitos casos, ele está dizendo, eu sou aquele que Daniel viu no capítulo 7, no versículo 13 e 14. Vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e seu reino é tal, que não será destruído. No exílio, olha o nível de revelações do que Deus estava falando com Daniel. No exílio, ao ponto de Daniel poder ver todo o futuro do plano de Deus na história do universo. E em todos os sentidos, ele viu o último capítulo. Ele viu o final da história humana e o começo da história eterna, em que Cristo estabeleceria o seu reino para sempre, um reino que não haveria fim. No exílio, no momento em que algumas pessoas estavam dizendo, eu estou aqui na Babilônia, então não vou nem cantar. Daniel estava vendo os céus abertos. Daniel estava vendo Cristo. Daniel estava vendo os segredos do futuro da humanidade. Isso acontece quando nós permitimos e quando nós agimos e quando nós vivemos com um relacionamento total com Deus. E não apenas um relacionamento circunstancial, limitados a algumas paredes. Mas ocorre quando Deus entra em toda a realidade do nosso ser, em todas as experiências do nosso ser, e não apenas em momentos agendados e graduais. Sabe, eu estou quase encerrando. E você não vai precisar nem pegar o carro para ir para sua casa, né? Mas eu acho lindo quando Marcos 14, 26, exatamente. Quando teve a última ceia. E Jesus vai ali para o Monte das Oliveiras, para o Getsêmani e tudo mais. Diz a Bíblia que eles cantaram um hino. Uma coisa é você cantar um hino na igreja, outra coisa é você cantar um hino a caminho do Getsêmani. E Jesus cantou um hino a caminho do Getsêmani. Quando me lembro de Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas são arrebentados e colocados na prisão, a Bíblia diz no versículo 25 do capítulo 16 de Atos que à meia-noite Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor. Adoravam ao Senhor na prisão. Enquanto o Salmo 137 representa pessoas que apenas queriam cantar em Jerusalém, louvar em Jerusalém, quando nós encontramos Cristo, ele canta a caminho do Getsêmani. Quando encontramos Paulo e Silas, eles cantam na prisão. Quem anda com Deus em todos os momentos. E canta, e louva, e adora, e busca em todas as circunstâncias. Em último lugar, enquanto lá no Salmo 137 nós encontrávamos aquele ressentimento amargo, no livro de Daniel, nós encontramos um coração pacificado. Em nenhum momento no livro de Daniel nós encontramos ressentimento amargo, de Daniel querendo que as pessoas morram, de Daniel querendo que as coisas se explodam. Muito pelo contrário. Esse é o último tópico. Em Daniel, no capítulo 4, Nabucodonosor tem um novo sonho. E Daniel, quando ele tem o discernimento espiritual daquele sonho, ele percebe que
O cumprimento daquele sonho, ele se manifesta na destruição de Nabucodonosor. Que Nabucodonosor vai se dar mal por causa daquele sonho. Que Deus está falando com Nabucodonosor que pelos caminhos que ele tinha tomado, ele seria arruinado na sua vida. Eu estou resumindo aqui para a gente não entrar no texto especificamente. Mas olha o que Daniel diz para ele, no versículo 19. Quem dera que o sonho só se aplicasse aos teus inimigos, Nabucodonosor. Olha o que Daniel fala. Daniel fica triste. O texto diz que ele fica perturbado. Ele fala, puxa, Nabucodonosor, quem dera não fosse com você isso que vai acontecer. A maioria, não, tem que ser com ele mesmo, tem que fritar, tem que enfiar ele no espeto e assar girando assim, ó, bem aos pouquinhos, assando o porco e tal. Daniel, ele demonstra que ele fica triste de saber que o significado daquele sonho é que Nabucodonosor vai ser ali devastado por um período. Só pode fazer isso quem está com o coração resolvido com Deus e um coração pacificado. Ele chega a falar no versículo 27 do capítulo 4, ele fala assim, rei, aceita o meu conselho e se arrepende. Muda a sua atitude. Ou seja, há um outro caminho. Há uma outra forma para esse sonho, mas quem sabe se você mudar, se você alinhar a sua vida, se você corrigir a sua vida, este sonho possa não se cumprir. Gente, olha isso! O Nabucodonosor foi o cara que pegou Daniel e levou para o exílio. O Nabucodonosor foi o cara que destruiu o templo, foi o cara que destruiu Jerusalém. Mas Daniel, ele não se coloca na posição de ter que fogo do céu e todo mundo. Não! Eu estou aqui no meu papel, vou fazer o meu melhor. E o meu melhor aqui agora é desejar o bem daquelas pessoas que estão próximas de mim. E ele tem um coração pacificado. E ele fica triste quando ele sabe que Nabucodonosor vai se dar mal. E ele aconselha. Se fosse o pessoal do Salmo 137, boa, Nabucodonosor, continua assim. Vai nesse caminho que vai dar direitinho, viu? Vai nesse caminho que vai dar certinho, viu? Pode ir em frente, vai ter um abismo te esperando lá na frente. Daniel não. Daniel diz, o rei, aceita o meu conselho. Aceita o meu conselho, faz diferente, faz assim, faz assado. Só quem tem um coração pacificador. Em conclusão, para nós encerrarmos essa palavra, o exílio coloca dois caminhos diante de nós. E eu e você temos que escolher o padrão que queremos para nós. Há duas formas de passar pelo exílio. Uma é o Salmo 137, com uma saudade paralisante, com um relacionamento circunstancial com Deus, e com um ressentimento amargo. Mas nós aprendemos que há um outro caminho de passar pelo mesmo exílio, é o caminho de Daniel e seus amigos. É uma saudade, mas é uma saudade atuante. É um relacionamento não circunstancial, mas total com Deus. E é um coração pacificado. É um coração que deixa nas mãos de Deus aquilo que pertence a Deus, mas que na sua esfera faz o seu melhor, inclusive em favor dos inimigos. Afinal de contas, é a nossa Bíblia que diz, amai os vossos inimigos. É a nossa Bíblia que diz lá em Romanos 12, não paguem o mal com o mal, mas vençam o mal com o bem. Daniel escolheu esse caminho. E a pergunta é, foi bom? Valeu a pena? Eu gostaria, para encerrar, que você abrisse 2 versículos, por favor. Um deles é o último versículo do capítulo 1. Tem uma Bíblia não, né? Presta bem rápido, deixa eu ver a sua tradução. Deixa eu ler aqui. Olha o último versículo do capítulo 1. Daniel, capítulo 1. No versículo 21, diz assim: E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Sabe o que é o rei Ciro? É o rei da Pérsia. A Babilônia acabou. Mas Daniel ainda permaneceu. Nabucodonosor passou e morreu. Outros reis da Babilônia passaram e morreram. A Babilônia passou. Levantou-se a Pérsia.
E Daniel estava lá. Daniel estava firme. Daniel permaneceu mais do que a Babilônia, que começou o livro exilando, começou o livro destruindo, a Babilônia acabou e o Daniel permanece. Agora abra a sua Bíblia no último versículo do livro de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 13. Olha que interessante. Daniel no capítulo 12, no versículo 13. Diz assim: quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, ou seja, aqui já é o Daniel com 82, 83 anos. Siga o seu caminho, Daniel, e você descansará, ou seja, você vai morrer. E então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. A história inteira vai passar. Pérsia ia acabar, depois vinha a Grécia, Roma, os turcos otomanos, depois antes do Império Bizantino, os otomanos, veio a Super Inglaterra e outros impérios que vão se sucedendo e vão passando. O texto diz que toda a história humana vai passar. E quando tudo acabar, Daniel estará de pé. Daniel permanecerá. Ele não dura mais apenas do que a Babilônia, mas mais do que a história. A minha oração é que nós, nesse período de exílio, ao invés de um saudosismo paralisante, ao invés de um relacionamento circunstancial com Deus, ao invés de um ressentimento amargo, China e tal, ao invés dessas coisas, nós possamos nos apegar a uma saudade mais atuante, um relacionamento total com Deus e um coração pacificado pelo Evangelho, por Cristo. Para que nós possamos também, como Daniel, permanecer de pé no nosso exílio e depois dele. E mesmo depois que a história inteira acabar, permanecermos, porque temos uma promessa em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para que ajude cada casa, cada família, cada pessoa aí que está conectada neste momento, para que Deus nos ajude a viver esse tempo, passando pelo exílio, não como o Salmo 137, mas passando pelo exílio, como Daniel e seus amigos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, como disse Daniel, um Deus que estabelece e destitui os reis, muda os tempos e as estações, Deus dos céus, Deus do universo, Deus que controla e sabe de todas as coisas. É diante de Ti, Senhor, que nos colocamos neste momento, confiando que nada sai do Teu controle, Senhor, e que neste momento de exílio que todos estão vivendo, alguns com maiores dificuldades, outros com menos, mas uma dificuldade generalizada, que nós passemos por este exílio, como Daniel e os seus amigos. Tira de nós, ó Deus, toda saudade, todo desejo paralisante, toda prisão a um passado, toda prisão a realidades que podiam ser melhores, mas não são mais as circunstâncias de hoje. Não deixa que isso nos aprisione, nos paralise, Senhor, para sermos o que temos que ser, assim como Daniel, que tinha um espírito excelente, que assentou no seu coração, que tomou decisões, que agiu, que foi capacitado com sabedoria, com inteligência, com sensibilidade espiritual. Senhor, que esse seja um tempo de muita atuação. Sim, respeitando todas as diretrizes, sim, seguindo as orientações, mas que as circunstâncias difíceis não aprisione, Senhor, os nossos irmãos, a minha vida e a vida de cada um. Que nós possamos saber que o exílio é sim uma oportunidade de atuar, que o exílio, e assim como toda crise, sempre é acompanhado de oportunidades, Senhor, de possibilidades. Dai-nos, Senhor, esse espírito de Daniel e seus amigos. Senhor, ajuda-nos nesse tempo a não sermos mais escravos de um relacionamento meramente institucional, circunstancial contigo. Que nós cantemos as canções de Sião em todos os lugares.
Diferente do Salmo 137, ó Deus, em que eles, puxa, não estamos em Sião, não que não podemos cantar as canções de Sião. Pelo contrário, Senhor, que as canções sejam ouvidas em cada casa, em cada lar, em cada rede social dos nossos irmãos, de cada pessoa que acompanha, ó Deus, essa transmissão, que seja neste momento em que as nossas vozes sejam mais ouvidas, que os nossos cantos sejam mais cantados, que os nossos louvores sejam mais ecoados, ó Deus, que nós não nos calemos, porque não estamos especificamente num prédio, reunidos, o que é muito bom, mas que as circunstâncias do momento não permitem. Pelo contrário, que a nossa boca seja cheia da tua canção, seja cheia da tua palavra, seja cheia de gratidão, seja cheia de adoração, Pai, em nome de Jesus. Que o nosso relacionamento seja verdadeiro contigo. E assim como Daniel, que teve revelações, que aprendeu coisas sobre ti no exílio, que nós cresçamos contigo neste tempo, que nós cresçamos contigo nesta fase, que nós aprofundemos as nossas raízes nesta fase, Senhor. E em último lugar, pacifica o nosso coração, Deus. Nós não queremos, como o Salmo 137, aquelas pessoas que tudo que elas queriam era ver a destruição dos edomitas, dos babilônicos. E que isso era um referencial de felicidade. Senhor, livra-nos desta visão de querer dar o troco, de querer ter mais razão, de querer brigar, de querer dar a volta por cima e provar para pessoas coisas. De vivermos com essas raízes de amargura dentro de nós. Dá-nos um coração pacificado como o de Daniel, porque só assim nós podemos abençoar. Um coração apodrecido pelo ressentimento não pode abençoar. Então, dá-nos um coração curado, dá-nos um coração saudável, Senhor. Dá-nos um coração restabelecido em Ti para sermos bênção, sal, luz do mundo e o bom perfume de Cristo aonde nós estivermos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu espero que Deus possa abençoar o seu coração. Quero aqui declarar que Deus abençoe o seu coração e que você seja fortalecido pelo Senhor e pela força do seu poder que opera em cada um de nós. Essa palavra possa ecoar no seu coração nos próximos dias e você possa trilhar e caminhar por essa direção em nome de Jesus.